Olá, meus queridos alunos. Mais uma aula de inglês. Agora vamos fazer uma revisão com algumas coisinhas que vocês vão ter que correr atrás para saber, tá? Tem que fazer uma pesquisa, olhar no dicionário, enfim. É para eu ter um retorno, do que para que lado vocês estão indo, ok? Então, o primeiro quesito dessa revisão, first question, say. O primeiro quesito diz o seguinte: fill blanks with the correct words. Fill blanks significa preencher as lacunas, que os espaços que estão vazios aqui, com as palavras corretas. Então, por exemplo, temos aqui a palavra dairy, aí embaixo aqui está em branco. Você vai colocar aqui uma, duas ou três, três palavrinhas que correspondem a dairy. Ok? Isso aqui a gente aprendeu num exercício aí de Health is a Lifestyle. Saúde é um estilo de vida. Esse texto a gente aprendeu sobre isso. Dairy são laticínios. Ok? Eu pedi para vocês pesquisarem na época o que seriam laticínios, quais seriam os laticínios. Laticínios são alimentos derivados do leite. Por exemplo, queijo. Queijo derivou do leite. Veio do derivar, é vir. Então, o queijo deriva do leite, ou seja, vem do leite. Então, é um dairy, ou seja, laticínio. Aí vocês vão colocando aqui, pelo menos 3, tá? Nesse quadradinho aqui. Ok? Escreva aí pelo menos 3 laticínios, 3 dairy, laticínios. Food, esse é mais fácil, né? Food é alimento, comida. Pelo menos 3. Lembrando que tem que ser em inglês. Nada aqui é em português, a não ser quando ele pede. Ó. Segundo quesito, traduza em português. Aí sim, é para colocar em português. Ok? Medicine. Essa palavra medicine significa medicamentos. Ok? Medicine, medicamentos. Aí você coloca aí. Disease. Disease, doenças. Ok? Aí você vai colocar aqui, pelo menos 3. Lá no texto que a gente leu, o original, Health is a Lifestyle, fala também sobre doenças. Você ou pesquisa aí e coloca aqui, tá? Vocês podem pesquisar também outras palavras e colocar aí. Second, segundo quesito. Translate into Portuguese the following words. Traduzir em português as seguintes palavras. Eu, glucose, illness, recess, affect, healthy, abnormal, overweight, kidneys, underweight. Então, você vai pesquisar em dicionários ou na internet, coloca a tradução aí. Terceiro quesito, write about your good habits and bad habits. Escreva sobre os seus bons hábitos e maus hábitos. Por exemplo, caminho todo dia para ir para a escola, é um bom hábito. Por exemplo, eu como todo dia banana e mamão, é um bom hábito, tá? Quais são os mais hábitos que você tem? Alguma coisa que você tem mais... você pode escrever aqui na segunda linha os mais hábitos. Eu não faço exercício, eu sou sedentário, eu não me levanto, não caminho muito. Enfim, você coloca aí os good habits and bad habits. Lembrando, em língua inglesa. Pesquise, se tiver alguma dificuldade, professor, eu queria saber como é que escreve caminhar. Aí você me pergunta, ou primeiro veja no dicionário, tá? Primeiro pesquise. Se por um acaso você tentar e não conseguir, aí você fala comigo, ok? Mas tem que escrever em língua inglesa. Quarto quesito, write sentences. Escreva frases, sentences, com as seguintes palavras. Então você vai escrever 1, 2, 3, 4, 5 frases. Cada frase tem que ter uma palavrinha dessa, ok? Cada frase tem que ter uma palavra. Não pode ser um texto corrido.
contendo todas as palavras. Tem que ser uma frase com essa primeira palavra, outra frase com a segunda palavra, enfim. Vamos ver essas palavras. Underweight. Olha, então você está vendo aqui que tem essa palavrinha aqui, weight, e aqui também tem, ó, weight. Só que aqui é under e aqui é over. Então, olha, weight significa peso. Ok? Weight, peso. Só essa palavrinha aí, ó. Esse pedacinho da palavra, weight, peso. Agora, under é abaixo e over é por cima ou sobre. Então, vamos traduzir. Underweight significa abaixo do peso. Overweight significa acima do peso. Lembrando, pessoal, aqui no quarto quesito não é para traduzir nada. Eu só estou explicando um pouco para ficar mais amigável para vocês. Não é para colocar tradução, ok? É para escrever frases com essas palavras. Então, a primeira palavrinha é underweight. Você vai escrever. Por exemplo, você pode escrever assim, ó. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Aí já não pode mais usar esse meu exemplo, tá? Vou escrever assim, ó. My father is underweight. Ok? Então, eu posso escrever assim, desse jeito que eu botei aí. Ok? Parece que tá errado. Underweight. Ok? Então, eu posso escrever assim. Certo. Muito bem, então eu escrevi aqui, meu pai está abaixo do peso, ponto. Já passo para outra frase. O meu amigo, ou meu tio, minha tia, pesquisem e escrevam, tá? Aí temos a palavrinha aqui também, tumors. Tumors, que é tumores. Tumores, ok? Tá no plural. Essa daqui, antibiotic. Antibiotic é antibiótico, ok? Overweight, acima do peso. E a última palavra, abnormal. Abnormal, que significa anormal, estranho, diferente, ok? O quinto quesito, você vai escutar e numerar, certo? Eu vou falar agora as palavras, aí você vai escutar e vai colocar um. Por exemplo, eu vou falar a primeira palavra, cheese. Aí você, essa é a primeira, né? Aí você vai colocar aqui um, entendeu? Aí eu vou continuar para falar todas elas. Aí você vai colocando na ordem que aparece. Se eu falo primeiro essa, aí você vai colocar aqui número 1. Se eu falo a segunda, aquela ali, aí você vai botar o número 2. Entenderam? Só estou dando um exemplo. Eu vou começar a falar a palavra e você vai numerar na ordem que aparece. Ok? Vamos lá. Berry. Berry. Underweight. Underweight. Medicine. Medicine. Vegetable. Vegetable. Cheese. Cheese. Tumor. Tumor. Antibiotic. Antibiotic. Kidneys. Kidneys. Calories. Calories. Sweets. Sweets. Beans. Beans. Abnormal. Abnormal. Overweight. Overweight. And the last word is yogurt. Yogurt. Ok? Então tá aí, falei todas as palavras. Aí você vai numerar de acordo com a ordem que eu falei aí, ok? Agora aqui é um reading, leitura, ok?
ok? Temos 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Ok? Vou explicar isso aqui tudinho. É só você prestar atenção para poder fazer o sexto quesito, ok? First line, primeira linha. He explained what the doctor told him. Our cells use glucose for energy. Insulin brings the glucose to all cells. When the insulin does not bring the glucose to all cells starve. This damages all kidneys, heart, and eyes. The doctors say that being overweight is the main cause of type 2 diabetes. He also mentioned that to avoid getting type 2 diabetes, you need to have a healthy diet and exercise regularly. Muito bem, pessoal. Então ele disse aqui na primeira linha. Ele explicou que o médico nos disse, ou melhor, desculpa, ele explicou o que o médico disse a ele. Nossas células usam glucose para ter energia. A insulina traz a glucose para as nossas células. Quando a insulina não traz a glucose para as nossas células morrem. Isso danifica, prejudica nossos rins, coração e olhos. Os médicos disseram que estar acima do peso é a causa principal da diabetes tipo 2. Ele também mencionou que evitar ter diabetes tipo 2, para evitar ter diabetes tipo 2, você precisa ter uma dieta saudável e se exercitar regularmente. Muito bem, aí o sexto quesito diz, de acordo com o texto acima, responda. Qual é a causa principal da diabetes tipo 2? Não é para inventar uma resposta, é para você copiar e colar. Não o texto todo, claro, é para você ver aqui onde é que está a resposta, olhou, viu onde é que está, copia e cola aqui, ó. Ok? Letra B. Na linha 1, aqui, ó. Linha 1. Na linha 1, the pronoun he refers to whom. Na linha 1, o pronome he se refere a quem? Ó, he. Tá logo no começo. Ó. He. Aqui eu comecei como mesmo a leitura. Ele explicou o que o médico disse a ele. Ele se refere a quem? Ok? Aí você vai colocar aí. Preste atenção no texto que você vai entender. Ok? Pronto, por hoje é só. Até aí o sexto quesito. Bye, bye.